I appreciate the gift of chocolate. Eu agradeço a oferta desse chocolate. There's a saying in America Tem um ditado lá na América that chocolate can be almost as good as sex. que o chocolate pode ser quase tão bom quanto o sexo. I would prefer to give away the chocolate for tonight, okay? I would prefer to give away the chocolate. Eu preferiria dar o chocolate essa noite. And who wants it? Quem quer? Okay, give it to him, but you don't get both. Deem o chocolate para ele, mas você não vai ter ambos. Oh. Yay! Good catch. Praise the Lord. Graças Thank a you. Deus. Obrigado. Hallelujah. God is good. We are delighted to be here. Deus é bom e nós estamos muito felizes de estar aqui. We always appreciate coming to Brazil Nós sempre gostamos muito de vir no Brasil, because we see fruit porque nós vemos fruto, that lasts, fruto que permanece and fruit that multiplies. e fruto que multiplica. We threatened that we wouldn't come back until we blessed 1 million families. Nós ameaçamos que nós não viríamos mais se 1 million families. não alcançássemos 1 milhão de famílias. But I think 200,000 is pretty good for Brazil. Mas eu acho que 200 mil está muito bom para o Brasil. Amen. And thank you for giving us a lot of the credit. E obrigado por darem tanto crédito para nós. You know, we come here every 2 or 3 years. Nós vimos aqui a cada 2, 3 anos. And we get credit for all the hard work you do. E nós recebemos o crédito por todo o trabalho duro que vocês fazem aqui. Thank you. Obrigado. You do the work, Vocês fazem o trabalho, we get the credit. nós recebemos o crédito. This is the best job in the whole world. Esse é o melhor trabalho em todo o mundo. And it's very special to come back and see family each time. É muito especial voltar e ver família. E é muito especial voltarmos e vermos de volta as famílias. The faces that are familiar, it's so good to see you. As caras que são familiares, é tão bom ver vocês. And the new faces that we meet each time is just wonderful. E as novas caras que nós conhecemos cada vez é muito maravilhoso. The family is growing. A família está crescendo. And because we feel like great grandparents, E como nós nos sentimos bisavós, it's a wonderful family. é uma família maravilhosa. Amen. But I thought great grandparents were supposed to be able to retire. Mas eu pensei que os bisavós já deviam estar retirados, reformados. We just had a celebration in April. Nós tivemos uma celebração em abril. Went on a cruise with 260 people from MMI all around the world. E com 200 e poucas pessoas do MMI de todo o mundo. And we were able to look back for the past 25 years E nós pudemos olhar para os últimos 25 anos and celebrate what the ministry has accomplished. e celebrar aquilo que esse ministério já alcançou. Again, I liked going there. De novo, eu gosto de ir lá. They gave us a lot of the credit. E eles deram todo o crédito para nós. Hallelujah. Marilyn does try and keep me humble. Marilyn tenta me manter humilde, It doesn't work very well. mas não tem funcionado muito bem. But we celebrated 25 years Mas estamos celebrando 25 anos of great accomplishment all around the world. de coisas grandes que temos conseguido alcançar em todo o mundo. Again, we get the credit, you do the work. Remember, that's the agreement. De novo, vocês têm que lembrar, nós recebemos o crédito, vocês fazem o trabalho duro. But what happened Mas o que tem acontecido? was the Lord told us to look forward to the next 25 years. O que Deus nos diz para nós olharmos na frente nos próximos 25 anos. So we get all the credit. Então, nós recebemos todo o crédito. We're old enough to retire. Já temos idade para nos reformar. And He gives us vision for the next 25. Mas Ele nos dá a visão para os próximos 25 anos. We can't retire until we are 87 years old. Então, nós não vamos poder nos reformar até ter 87 anos de idade. But then who would want to retire from the greatest job in the world? Mas quem quer se reformar do melhor trabalho do mundo? Amen.
Amen? Go ahead. Okay. What I would like to do O que eu gostaria de fazer agora is key off of the theme scripture, é pegar na escritura central, chave, and I want to add 3 more verses e to that scripture. quero acrescentar mais 3 versículos. Jeremiah naqueles. 32, Jeremias 32, verses 38 to 41. do verso 38 até 41. I want you to listen in the Spirit, E quero que vocês ouçam no Espírito, because it's a blessing of the Lord, porque é uma bênção do Senhor. and as we speak E conforme nós falamos of the power and the destiny no poder do of your destino marriage do vosso casamento, to transform the generations, para transformar gerações. I want you at the beginning of this conference Eu quero, no início desta conferência, to receive what the Spirit of God has given you, okay? receber aquilo que o Espírito de Deus me deu. Que vocês recebam o que o Espírito de Deus deu Amen? para mim. Amen? Amém? Okay. We're going to take it verse by verse. Vamos ver versículo por And versículo. this is the Lord speaking. E isto é o Senhor falando. And I'm going to make it a personal word to each of you. E eu vou fazer que seja uma palavra pessoal para cada um de vocês. The word says to each and every couple, A palavra diz para cada um desses casais: and you e tu will be my people. serás o meu povo, And I, the Lord, e eu serei o Deus, will be your God. serei o vosso Deus. And I will give you E one eu, heart e eu vos darei um só coração and one way e um só caminho, that you may fear me always, para que vocês sempre me temam todos os dias, to do you good para vosso bem, for your own good para o vosso próprio bem and for the good of your children after you. e para o bem dos vossos filhos. And I will make an everlasting covenant with you that I will not turn away from you. E farei com vocês uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de vos fazer o bem. Then he says again, E daí ele to diz de do novo, you good. para vos fazer bem. And he will put, the Lord says, I will put the fear of E, me in your heart, e o Senhor diz, so that you will not turn away from me. e o Senhor diz, eu porei o meu temor no vosso coração, And para that- que não se apartem And de mim. that's finishing up verse 40. E isso termina no But it really versículo goes on to the 40. next verse, which is really exciting. Vamos para o próximo versículo, que é muito excitante, muito And- entusiasmante. And he says to you, E ele diz para vós, I will rejoice over you. eu me alegrarei em vós. Again, to do you good. De novo, para vos fazer bem. And I will faithfully plant you E eu farei bem e plantá-los-ei firmemente. I will faithfully plant you in your land. Eu vos plantarei firmemente na vossa I will terra. faithfully plant you in Brazil Eu vos plantarei com fidelidade no Brasil and other nations of the earth. e em outras nações da terra. With all of my soul, saith the Lord, De todo o meu coração and all of my heart. e de toda a minha alma, diz o Senhor. What a prophecy to you Que profecia para você, that will speak as you submit to Him. que Ele falará conforme você se submeta a Ele. You will be a blessing to your land, Você será uma bênção to your children, para o seu país, to your children's para os seus children, filhos, para os seus and netos so on and so forth into the e generation. continuando nas próximas gerações. Why don't we say amen to that? Porque nós não dizemos amém a isso? And we said, oh, amen. Amém. Hallelujah. Well, a few of them said amen. Alguns de vocês falaram amém. Amen. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Hallelujah. Amen. Two years ago, we began to realize Há 2 anos atrás, nós começamos a perceber that we needed to change the name of the ministry. que nós precisávamos mudar o nome do ministério. We prayed about it for a long time Nós oramos por um longo tempo, because we knew that changing the name had some complications. porque nós sabíamos que mudar o nome tinha algumas complicações. But as we prayed, the Lord began to assure us that that was what He wanted. Mas, enquanto nós orávamos, o Senhor começou a nos mostrar que era isso que Ele queria.
So we met with the board, Então, nós reunimos com os membros and we all agreed to hire a man who was a Christian e todos nós concordamos encontrar um homem que era cristão, whose job it was to determine what the names of things should be. que o trabalho era determinar o nome que as coisas devem ter. So he came into our home, Então, ele veio na nossa casa and for 3 days, e durante 3 dias, he asked us questions. ele fez-nos perguntas. He said, "What was the vision God gave you?" E ele perguntou, qual foi a visão que Deus vos deu? He said, "What burns in your heart?" O que queima no vosso coração? And questions like this for all day long, for 3 days. E perguntas desse gênero durante 3 dias. And at the end of that time, he said something very interesting to us. E no final desse período, ele disse uma coisa muito interessante para nós. He said, "I've talked to a lot of marriage ministries, Eu já falei com muitos ministérios com casamentos, but I've never met a marriage ministry like this. mas eu nunca conheci um ministério com casamento como esse. Because you just don't want to make marriages good. Porque vocês não querem só fazer um casamento bom. You want marriages to fulfill the call of God on their lives. Vocês querem um casamento que preencha a vontade de Deus nas vossas vidas. You want to make marriages useful in the kingdom. Vocês querem fazer o casamento útil ao reino. And we said, well, yes, that is what's in our heart. E nós dissemos, sim, é isso mesmo que está no nosso coração. So he left and he said, I'm going to pray and ask God, what is your name? Então ele saiu e falou, eu vou orar a Deus e pedir qual vai ser o vosso nome. And about 2 months later, what was it, a month? About 2 months later, E mais ou menos 2 meses depois, he came to us and he said, ele veio até nós e disse, your name is 2 equal 1. o vosso nome vai ser 2 igual a 1. At first when he said it, we were like, what? Logo quando ele disse, a gente perguntou, o quê? But then we realized what God had said. Mas daí nós entendemos o que Deus queria dizer. When 2 become 1, Quando 2 se tornam 1, 2 really do equal 1. 2 é igual a 1. The Lord gave us a name that doesn't need translation. E o Senhor deu-nos um nome que não precisa de tradução. Anywhere in the world, people can look at that equation and know what it says. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas podem olhar para esses números e entender o que significa. It doesn't change from country to country. Não muda de país para país. And everywhere in every nation, Em todo lugar, em toda nação, the people ask, what does that mean? as pessoas perguntam, o que é que isso significa? How can 2 equal 1? Como é que 2 podem ser igual a 1? And it opens the door E aí abre a porta to share what marriage is in Christ. para partilhar aquilo que é o casamento em Cristo. Amen. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. It truly is a magnificent name the Lord gave us. É verdadeiramente um maravilhoso nome que o Senhor nos deu. But even as much as we were delighted with it at first, Mas mesmo que nós ficamos alegres assim no início, as the years have passed, conforme os anos foram passando, we understand a greater and greater depth of what God is saying. nós entendemos tamanha profundidade daquilo que o Senhor queria dizer. And we want to share with you tonight E some nós- of what he's speaking. E nós queremos partilhar convosco esta noite aquilo que o Senhor quis dizer. And we know that at the last convention, E nós sabemos que no último encontro, Jusé and Sueli o Gessé e a Sueli and others e outros communicated the heart of the ministry. comunicaram para vocês essa mudança e o But que ela we- significa. But we want to give you some of the ongoing revelation, Mas nós queremos trazer para vocês a revelação contínua, not just the name, não apenas o nome, but what the name means to you. mas o que é que o nome significa para vocês. See, when the Lord gave us the name, Porque quando o Senhor nos deu esse nome, it was very much like many of those in the Old Testament, era como muitos daqueles que surgem no Velho Testamento even the New Testament. e mesmo no Novo Testamento. When there was a change in anointing, Quando havia uma mudança na unção, there came a new name vinha um novo nome that communicated the heart para comunicar a essência of what those men and women were called to do. daquilo que aqueles homens e as mulheres seriam agora. Many examples. Há muitos exemplos. Saul to Paul. Saul para Paulo, Saulo para Paulo. How many others
in the Old Testament particularly, especialmente no Velho Testamento, were there changes of name? houve mudança de nome. Isaac, Not Isaac. what? Jacob to Israel. Jacob to Israel. Jacó para Israel. Any others that you can think of? Há alguns outros que vocês se lembrem agora? Abraham. Sarah to Sarah. Sarah. Sarah to Sarah. Many, many, many examples. Há muitos, muitos exemplos. And it was at a key time in their lives E era numa altura chave da in vida which deles, they were going one direction, que quando eles iam numa direção and the Spirit of God e o Espírito Santo clarified by their name clarificava através do and the nome change deles in their name e da mudança no nome, their new destiny. o seu novo destino. And that's what you will be fulfilling E é aquilo que vocês irão cumprir. as you minister to marriages, Conforme vocês forem ministrando nos casamentos, as you look into the future, conforme vocês forem olhando para o as you futuro, use your lives conforme vocês forem usando as vossas and the help vidas in transforming other lives para ajudar a transformar outras vidas, to impact the future, para causar impacto no futuro, to impact your generations para impactar as vossas gerações and the generations of those that you touch. e as gerações daqueles a quem vocês alcançam. Amen? Amém? God began to speak to us from the book of Ephesians Deus começou a falar conosco através do livro de Efésios, because the book of Ephesians is all about oneness and unity. porque o livro todo de Efésios fala sobre unidade. And we all know the marriage scriptures in Ephesians, E todos nós conhecemos a parte das escrituras sobre o casamento em Efésios, where Paul says it's a mystery. quando Paulo diz que é um mistério, But you know that all through Ephesians, Paul talks about a mystery. mas nós sabemos que através de Efésios, Paulo fala-nos desse mistério. Again and again, he says it's a mystery. Uma vez e outra vez, Paulo fala, é um mistério. He says, God has revealed to me the mystery. Ele disse, Deus revelou para mim o mistério. What is the mystery? Qual é o mistério? It's how two can become one. É como dois se tornam um. In Ephesians 2, beginning in verse 14, Em Efésios 2, começando no versículo 14, it says, For he himself is our peace, diz, porque ele é a nossa paz, who has who has made both one, o qual de ambos os povos fez um, and has broken down the middle wall of separation, e derribando a parede da separação que estava no meio. having abolished in his flesh the enmity, Na sua carne desfez a inimizade, that is, the law of commandments contained in ordinances, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, so to create in himself one new man para criar em si mesmo dos dois um novo homem, from the two, thus making peace, fazendo a paz, so that he might reconcile them both to God e pela cruz reconciliar ambos com Deus in one body em um corpo, through the cross, thereby putting to death the enmity. matando com ela as inimizades. See, by his death and resurrection, Segundo a sua morte e ressurreição, Christ made the two one. Cristo fez dois, um. When we look at that equation, 2 equal 1, Quando olhamos para essa equação, 2 igual a 1, Jesus is the equal sign. Jesus é o sinal de igual. Only Jesus can make the 2 into 1. Só Jesus podem fazer 2 serem igual a 1. Only Jesus. Só Jesus. Amen. 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 And it's a mystery. E é um mistério. He made the Jew and the Gentile one. Ele fez o judeu e o gentil um. Is that possible? Será possível? In the natural? No meio natural? But Jesus did it. Mas Jesus fez. Two different cultures, two different understandings, two different viewpoints. Duas culturas diferentes, dois entendimentos diferentes e dois pontos de vistas diferentes. Jesus made them one. Jesus tornou-os um.
It says he made the slave and the free one. Ele diz que tornou o escravo e o livre um. Can there be anything different, more different than a slave and a free person? Existe alguma coisa mais diferente do que o escravo e uma pessoa livre? He made them one. Ele tornou-as um. That oneness is a mystery in the body of Christ. Essa unidade é um mistério do corpo de Cristo. And the thing that's so exciting about God, E aquilo que é mais interessante acerca de Deus, see, if we were thinking of making something one, quando nós pensamos em tornar alguma coisa um, we'd like to take two very similar things, nós gostamos de juntar duas coisas muito semelhantes, just a little bit different, só um pouquinho diferente, and let's make them one. e vamos torná-las um. But God doesn't do that. Mas Deus não faz assim. He takes two totally opposite things, Ele pega duas coisas completamente opostas and he makes them one. e torna-as um. In Genesis chapter 1, E em Gênesis capítulo 1, it says he made them in the image of God. ele diz que fez a imagem de Deus, Male and female he made them. homem e mulher, ele as fez. Is there anything more opposite in earth than man and woman? Existe alguma coisa mais oposta na terra do que o homem e a mulher? We think differently. Nós pensamos diferente. We see things differently. Nós vemos coisas diferentes. We experience things differently. Nós experienciamos coisas diferentes. We talk differently. Nós falamos diferente. We feel differently. Nós sentimos diferente. We're totally opposite. Nós somos o completo oposto. And he made us one. E ele tornou-os um. The mystery. O mistério. And that's what we want to talk about tonight. E é disso que queremos falar esta noite. Is that mystery of two becoming one. É esse mistério de dois se tornarem um. And that's not just two standing side by side. E não é só dois de pé lado a lado. It's two different people. São duas pessoas diferentes. Or in the body of Christ, two different cultures. Ou no corpo de Cristo, duas culturas diferentes. Becoming one. Se tornarem uma. See, if we start to understand this in the body of Christ, Se nós começarmos a entender isso no corpo de Cristo, it's going to transform how we see the world. vai transformar como nós vemos o mundo. We are one with each other in the body. Nós somos um com o outro no corpo. It doesn't matter what culture. Não interessa qual a cultura. It doesn't matter what language. Não interessa qual a língua. The word says we are one body. A palavra diz que nós somos um só corpo. Let's look at that. I believe it's in chapter 4. Vamos ver isso em Efésios, capítulo 4. Chapter 4, verse 4. Capítulo 4, verso 4. There is one body, Há um só corpo one spirit, e um só espírito, just as you were called in one hope, como também fosse chamados em uma só esperança, one Lord, um Senhor, one faith, uma fé, one baptism, um batismo, one God. um Deus. It's all one. É só one. um. And we are that one. E nós somos esse um. In that one, there is unity, Nesse existe unidade, there is power, existe poder and there is peace. e existe paz. Why don't we see that? Por que nós não vemos isso? Because we don't know what it means to be one. Porque nós não sabemos o que significa sermos um. What do we do in the body of Christ? O que nós fazemos no corpo de Cristo? Oh, I just don't like her. I don't understand her. Eu simplesmente não gosto dela, eu não entendo ela. Did you hear what he said? Oh, I don't like them. Nossa, você ouviu o que ele falou? Olha, eu não gosto dele. Fighting. Brigas. Division. Divisão. But God says, Mas Deus diz, we are one. nós somos um. Not we will become one. Não nos vamos tornar um, We are one. nós já somos um. And we need to begin to understand that in the body. E nós temos que começar a entender isso no corpo. Because when we understand it, Porque quando nós percebermos, the world is going to look at us o mundo vai olhar para nós. and say, look how they love one another. Olhem como eles se amam uns aos outros.
They will die for each other. Eles são capazes de morrer uns pelos outros. They will give up things for each other. Eles desistem de coisas uns pelos outros. What kind of unity is this? Que espécie de unidade é essa? And the power of God is going to hit this earth E o poder de Deus vai bater nesta terra, because his body is one. porque o seu corpo é um. So where do we learn how to be one? Então, aonde nós vamos aprender como nos tornar um? Right here. Aqui. We learn how to be one in our marriage. Nós aprendermos a nos tornar um no nosso casamento. And as long as Christians don't understand marriage, E enquanto os cristãos não entendem o casamento, we won't understand the unity of the body. nós não vamos entender a unidade do corpo. As long as Christians are divorcing and running away from their marriages, E enquanto há cristãos que estão se divorciando e fugindo dos seus casamentos, we'll never understand the oneness of the body. nós nunca vamos entender a unidade do corpo. And the world will not see the unity and power of the body of Christ. E o mundo não vai ver a unidade e o poder de Cristo. This is so critical Isso é tão crítico that the world would see how we love one another que o mundo vai ver como nós nos amamos and then how we all love one another in the body. e como todos nós nos amamos no corpo. A half hour ago, Há meia hora atrás, Mike and Marilyn Phillips walked down the aisle, o Mike e a Marilyn Phillips entraram raising up the flag of Brazil. levantando a bandeira do Brasil. We celebrated. E estávamos celebrando. Is it strange to have an American couple raise up the flag of Brazil? Será estranho ver um casal americano levantar a bandeira do Brasil? Probably. Provavelmente. Would we have had a Argentine football player coming down waving? Será que teríamos um jogador argentino entrando com a bandeira do Brasil? Probably not. Provavelmente não. But see, we're in a different place. Mas nós estamos num lugar We've diferente. come together Nós estamos aqui juntos, not in competition, não em competição, competitiveness, não lutando uns contra os outros, dividindo, but we've come together mas nós nos juntamos aqui, under the banner of Jesus debaixo da bandeira de Jesus, so that we could be one. para que possamos ser um. So it was natural Então, é natural. for Mike and Marilyn Phillips O Mike e a Marilyn Phillips, from America dos Estados Unidos, to celebrate celebrar Brazil, o Brasil, because we celebrate porque nós celebramos being in unity estar em unidade under Jesus Christ com Jesus Cristo with you. e com vocês. So we can raise up your flag Então nós podemos levantar a vossa as if it's our bandeira flag, como se fosse a nossa bandeira, because our brothers and sisters porque somos irmãos e irmãs. are under authority. Estamos debaixo da mesma Brasil. autoridade do Brasil. And they look up E eles olham to the flag para a bandeira and are blessed. e são abençoados. They look around, Olham em volta, you look around vocês olham em volta at your nation, na vossa and you're nação proud of being Brazilian. And e you are sentem proud of orgulho being de serem brasileiros. Amen? Amém? I like that amen. That's a good Gostei amen. desse amém. Foi bom. What, Viva la Brazil? No. Viva o Brasil. Viva Brazil? Viva Brazil. Viva Brazil. Viva o Brasil. Viva Amém. Brazil. Amen. But see, look at what I just did. Mas reparem naquilo que eu fiz. I recognized who you are Eu reconheci quem vocês são, and your country, o vosso país, your heritage, a vossa herança, your flag, a vossa bandeira, and you know that's who you are. e isso é quem vocês The são. Lord has made each of you. O Senhor fez cada um de vocês. He put you in Brazil if you're Brazilian. Ele vos colocou aqui no Brasil, se você é brasileiro. He made you a woman if you're a woman. Ele te fez mulher, se você é uma mulher. He made you a man if you're a man. Ele te fez um homem, se você é um homem. He made you tall if you're tall, Ele te fez alto, se você é alto. or small if you're small. Ou baixo, se você é baixo. Each of you Cada um de vocês are unique é único and wonderfully made, e maravilhosamente criado. different from each other, Diferente um do outro. but still, Mas assim mesmo, Jesus Jesus can make you one. pode vos fazer um. And that's the heart of the Spirit of God, E isso é o que está no centro do coração de Deus. celebrating Celebrar where each of you are born.
o lugar onde cada um de vocês nasceu, Celebrating celebrando who you are as a man or a woman. quem vocês são como homem, como mulher, Celebrating celebrando the uniqueness a and the differences as diferenças e as coisas que são diferentes em cada um. and how each of you are made. E da maneira como vocês foram feitos. Each of us are different, Cada um de nós é diferente. sometimes really different, Algumas vezes somos muito diferentes. sometimes in a marriage really different, Tem vezes que no casamento somos muito diferentes. and yet he can make you one. Mas ainda assim, Ele pode nos fazer um. See, we often take the differences Muitas vezes nós pegamos as diferenças and it turns into the dividing wall of hostility. e tornamos elas no muro da hostilidade, como fala em It's Efésios. so funny in a marriage. E o que é engraçado no casamento, Often we're attracted to the oppositeness of who we are. muitas vezes nós somos atraídos para o oposto daquilo que nós somos. We're attracted to the differences. Somos atraídos pelas diferenças. In the beginning, it's wonderful. E no início é maravilhoso. And then later on, E mais tarde, you cry out to the Lord. nós choramos perante Oh, Deus. Lord, Oh Deus, why isn't my wife like me? por que que a minha mulher não é como eu? He says, stupid. E ele diz, desculpa, You knew in the beginning. você já sabia desde She o wasn't início. like you. Ela não era como você. You married her for your differences. E você casou com ela por serem diferentes. Now, cry out to me, Agora, clama a mim, not to make you the same, não para vos fazer iguais, but to make you one. mas para vos fazer um, With the uniqueness of each of you. com as particularidades de cada um. In chapter 3 of Ephesians, verse 9, No capítulo 3 de Efésios, verso 9, Paul talks again about the mystery, the fellowship of the mystery, which from the beginning. Paulo, The fellowship of the mystery is what I want to concentrate. Paulo fala de novo da dispensação do mistério. What is the fellowship of the mystery? Qual é a dispensação do mistério? What is the mystery? Qual é o mistério? Remember, the mystery is 2 equal 1. O mistério é 2 igual a 1. And the fellowship of the mystery E a dispensação do mistério is our life together as one. é a nossa vida juntos como um. But then we saw something we had never seen before. Mas aí nós vemos alguma coisa que nunca vimos antes. In verse 10, No verso 10, it says, to the intent that now the manifold wisdom of God, I'll read the whole thing, might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. Verse 10. verse 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. We had never thought of that. Nós nunca tínhamos pensado nisso. It's the church É a igreja that is to reveal to the powers and principalities que vai revelar aos principados e potestades the manifold wisdom of God. a multiforme sabedoria de Deus. How are we going to do that? Como é que nós vamos fazer isso? We're not going to announce it to them. Nós não vamos anunciá-los a eles. How are they going to see the manifold wisdom of God? Como é que eles vão ver a multiforme sabedoria de Deus? It says that is the mystery of the fellowship. Diz que esse é o mistério da dispensação. So when the powers and principalities of the heavens Então, quando os principados e as potestades dos céus begin to see us in the body operating as one, começarmos a ver o corpo se tornando um, they will understand the wisdom of God. eles vão entender a sabedoria de Deus. See, right now, I think the powers and principalities are questioning the wisdom of God. Agora, eu creio que os principados e as potestades estão questionando a sabedoria de Deus. You made them one? Você os tornou um? You made them one? Você os tornou um? This is your example of your relationship with the church? Esse é o teu exemplo de relacionamento com a igreja? Those marriages are your example? Esses casamentos são o teu exemplo? But one day, Mas um dia, when we learn what it means to be one,
quando nós aprendermos o que significa sermos um, the powers and principalities will recognize the wisdom of God. as potestades e principados vão entender a sabedoria de Deus. The world will recognize O the mundo wisdom. vai reconhecer esse mistério. You know, it says in Scripture that all of creation is waiting the revelation of the sons of man. Diz na Escritura que Waiting for the sons of man to be revealed. todos anseiam pela revelação dos homens. What does that mean? O que isso significa? Aren't we already revealed? Nós já não estamos sido revelados? No. Não. The unity and the power of the sons of God A unidade e o poder dos filhos de Deus, the life of Christ in us a vida de Cristo em nós, needs to be revealed yet. tem que ser revelada já. You know, when Jesus came to the earth, Quando Jesus veio à Terra, he truly was 2 equal 1. ele verdadeiramente era 2 igual a 1. He was man, Ele era homem, he was God. ele era Deus. He was one. Ele era 1. So he was 2 equal 1. Ele era 2 igual a 1. And when he walked the earth, E quando ele andava pela terra, he walked the earth as man ele andou pela terra como homem, with God. com Deus. That's how we're supposed to walk the earth, É assim que nós devemos andar pela terra. as man with God. Homens com Deus. Something very interesting happened when Uma coisa muito interessante aconteceu after Jesus after Jesus fasted for 40 days and 40 nights. Depois de Jesus ter jejuado durante 40 dias e 40 noites. He was hungry. Ele estava com fome. If you've ever fasted for a long time, you know you go through a time where you aren't hungry. Se vocês tiverem fome, jejum durante um bom tempo, vocês vão sentir fome. And then when you get hungry again, E vão ter fome outra vez. you're very hungry. Vocês vão ter muita fome. And this is where Jesus was. E era assim que Jesus estava. He was hungry. Ele estava com Where am fome. I? Five? 4. Okay, that's where I thought it was, but I lost it. Okay. So the devil came to tempt Jesus. E aí o diabo veio para tentar Jesus. He'd been tempting men for centuries. Ele vem tentado o homem durante séculos. He knew what worked. Ele sabia como fazer. And so he said to Jesus, "Say to this stone, become bread." E ele disse para Jesus, diz a essa pedra para se tornar pão. And Jesus said to him, E Jesus disse para ele, "It is written." e está escrito. And he quoted the word of God. E ele citou a palavra de Deus. Man doesn't live by bread alone, O homem não vive só de pão, but by every word from the mas mouth de of God. toda a palavra que vem do Senhor. So the devil tempted him again. Assim o diabo tentou ele de novo. And he answered, "It is written." E Jesus disse, está escrito. Was he answering as God or as man? Ele estava respondendo como Deus ou como homem? Man. Homem. He was answering like man. Ele estava respondendo como homem. It is written. Está escrito. God says, Deus disse, here it is. aqui está. So the devil began to play the same game. E assim o diabo começou a brincar com esse mesmo jogo. He said, "Throw yourself down, Ele disse, joga-te a ti mesmo, for it is written." porque está escrito. And he began to quote scripture to Jesus. E ele começou a citar a escritura para Jesus. And what did Jesus say? E o que Jesus disse? Did he say it is written? Jesus disse, está escrito? No. Não. He said, Ele disse, where is it? 12. Oh, I turned 2 pages, sorry. He said, "It has been said." Jesus disse, e está dito. It has been said. Está dito, já está dito. Who said it? Quem disse? God. Deus. He answered as God. Ele respondeu como Deus. It has been said, "You shall not tempt the Lord your God." Ele disse como Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. The whole thing of the temptation Toda essa história da tentação is such an interesting understanding of 2 equal 1. é um verdadeiro entendimento de dois serem um.
See, people say, well, of course Jesus could do that. He was God. As pessoas dizem, claro que Jesus conseguia fazer isso, ele era Deus. But we are man with God in us. Mas nós somos homens com Deus em nós. Remember before Jesus went to be with the Father? Lembram-se quando Jesus foi ter com Deus? He said, greater things will you do than I have done. Ele disse, foram coisas maiores que... Como? Vocês farão coisas maiores do que eu fiz. How could he say that? Como ele pode dizer isso? He was God. Ele era Deus, Because the same Spirit porque era o mesmo Espírito that raised Christ from the dead, que levantou Jesus dos mortos if it dwells in us, e vive em nós agora. it will quicken our mortal bodies. Vai dar vida ao nosso corpo mortal. The same Spirit. É o mesmo Espírito. Remember we read there is one Spirit, Lembram-se que nós lemos que é um Espírito, one Lord. um Senhor. God lives in us. Deus vive em nós. And remember in John before the Lord, before his crucifixion, E lembram-se em João, antes da crucificação, he prayed to the Father ele orou ao Pai and he said, may they be one e ele disse que eles possam ser um, as you and I are one. como tu e eu somos um. That's the kind of unity Jesus has for us. É esse o tipo de unidade que Jesus quer para nós. The same unity that he and his Father have. A mesma unidade que ele e o seu Pai tinham. We have to begin to understand this Nós in the body. temos que começar a compreender isso no corpo. See, our spirit man is one, O nosso homem espiritual é um, but our soul and our flesh mas a nossa alma e a nossa carne have to catch up. tem que conseguir pegar. We have to train them. Nós temos que treiná-los. In fact, Paul says you have to strive. Na verdade, Paulo diz que nós temos que Strive is to work to forçar get our flesh and our soul to catch up with our spirit. para que a nossa carne e o nosso espírito, a nossa carne e a nossa alma consiga pegar o nosso espírito. So in the spirit we are one, Mas no espírito nós somos um. but our soul man may not like that. Mas nosso homem natural não é bem assim. Because maybe our soul doesn't like that other person Porque talvez a nossa alma não é igual da outra pessoa, or that other nationality ou da outra nacionalidade, or that other culture ou da outra cultura, or that other color. ou da outra cor. And so we're not sure if we want to be one, Então nós não temos a certeza se nós queremos ser um, but we are one mas nós somos um, because Jesus is the equal sign. porque Jesus é o sinal de igual. And the whole world is waiting to see that unity that we E o have. mundo inteiro está esperando para ver essa unidade. And where do we practice? E aonde nós vamos praticar? Right here. Aqui mesmo. Most of the time, Na maioria do tempo, you've probably come to this ministry vocês provavelmente vêm a esse ministério because you needed something in your marriage. porque vocês precisavam de alguma coisa no vosso casamento. How many would you raise your hands and say that applied to Quantos us? podem levantar a mão e dizer, comigo foi assim? Okay, a few of you. You know, the rest of you were perfect when you got here. O resto de vocês já eram perfeitos antes de chegar aqui. But let's pick on the ones like us that Mas raised our hands. vamos pegar naqueles que levantaram a mão. See, we came in, Nós viemos, you know, we started studying the Word nós começamos a estudar a palavra because we had that dividing wall of hostility. porque nós tínhamos esse muro que nos dividia. You know, we hated each other. E nós odiávamos um Or ao we outro. didn't get along. E nós não nos conseguíamos entender. You know, we didn't care about each other. E não queríamos saber um do outro. But there was something in us Mas havia algo dentro de nós that wanted something different. que queria algo diferente. And what we wanted E o que nós queríamos was to have that peace. era ter essa paz. You know, the peace of Jesus in A our life. paz de Jesus no nosso coração. We couldn't stand this friction that we had, Nós this não, hostility. nós não conseguimos aguentar mais essa fricção, essa hostilidade entre nós. And so we came to the Word, Então nós fomos até a came to palavra. the courses, Nós fomos a and cursos said, show us the way. e nós dissemos, mostra-nos o caminho. Is that, you know, would you Foi agree? isso que aconteceu com vocês? Podem That's what levantar a you were vossa mão, se foi assim. Absolutely.
Claro que sim. We wanted something different than we had. Nós queríamos algo diferente daquilo que nós tínhamos. We didn't like what we had. Nós não gostávamos do que nós And tínhamos. we knew deep down No fundo nós sabíamos there was something we wanted. que havia algo que nós queríamos. We wanted his peace. Nós queríamos a paz dele, His peace. a paz dele, But we didn't necessarily know how to describe it. mas não sabíamos como descrevê-la. But see, for most of us, Mas vocês precisam entender, para a maioria de nós, we came to the course, nós viemos para o came to curso, the ministry, viemos para esse ministério, because we saw somebody else porque nós vimos alguém that had a little bit of that peace. que tinha um pouco dessa paz. How many of you came into this ministry Quantos de vocês chegaram nesse ministério because you saw something different in other people's porque marriages? vocês viram algo diferente no casamento dos outros? And you said, I want that E vocês disseram, eu quero because I aquilo, don't have that. porque eu não tenho isso. How many? Quantos de vós? Amen. You looked around Vocês olharam em volta and you said, we're jealous of them. e vocês disseram, nós temos They have inveja something that we don't deles. have. Eles têm algo que nós não temos. How can we get that? Como nós podemos conseguir isso? And probably that other couple, E provavelmente esse outro casal shared with you. partilhou com vocês. Yeah, well, they probably shared a little bit different than this. Provavelmente não foi bem assim, But mas what they were really doing o que eles estavam realmente is fazendo saying to you, era dizendo para vocês: yeah, we used to be like you. nós éramos como vocês também. Yeah, we used to have a rotten marriage. Sim, tínhamos um casamento ruim, We used to have that hostility. tínhamos essa hostilidade, But Jesus mas Jesus changed us nos a mudou little bit um pouquinho. so that we're better than we were before. Então agora estamos melhor do que antes. And then they said to you, E então eles disseram para vocês: we'd like to share it with you. nós queríamos partilhar isso convosco. See, and that's what you're doing now. E é isso que vocês estão If you're fazendo leaders in agora. this ministry, Vocês líderes desse many of ministério, you are saying, muitos de vocês estão dizendo: we used to be that way. nós antes éramos assim. How many of you have ever done that? We used to be that Quantos de way. vocês já disseram isso para alguém? Olha, nós éramos assim. No, that's good. Raise your Isso é hand. bom, levantem suas That's mãos. okay. That's your Não há testimony. problema, esse é o vosso testemunho. That's how the Lord has taken you from where you were Foi assim que o Senhor pegou de onde to vocês where you're estavam now. para onde vocês estão You're agora. not bragging on your ability to be able to do it. Vocês não dizem que foi a vossa força que conseguiu isso. You're bragging on His ability to Vocês do it. dizem que foi a capacidade dele que fez isso. If it was up to her and up to me, Se dependesse dela e de mim, 1 plus 1, 1 mais 1, we'd still be 1 plus 1 or 2 or whatever. ainda seríamos 1 mais 1 The ou two of us 2 ou would qualquer still coisa. be 2, Nós dois ainda seríamos 2, separated, separados, divided divididos by the hostility. pela hostilidade. Not 1, Não 1, but in Christ, mas em Cristo. we're 1. Somos 1. In Christ, Em Cristo, you're 1. vocês são 1. And Marilyn hit on a key. E a Marilyn falou não que é chave. She spoke to you a truth, Ela falou para vocês uma verdade. a confounding truth, Uma verdade que confunde a até. confusing truth. Uma verdade que traz confusão. Each of you E cada um de vocês are supposed to reflect tem que refletir, the pensar relationship between Jesus and the church. a relação que Jesus tem com a igreja. Now, how many of you can say today Quantos de vocês hoje poderiam dizer you reflected perfectly? que vocês já pensaram nisso bastante tempo? In fact, you probably wonder a little bit like I do. Provavelmente, como eu, vocês já pensaram um pouquinho nesse assunto. Lord, Deus, I don't think the way you do. eu não penso como o Senhor pensa. I know your ways are different, Eu sei que os teus caminhos são diferentes, but I wouldn't have chose mas eu não teria escolhido Christian marriage o casamento cristão to represent you, Jesus, and the church. para representar você, Cristo e a igreja. Do me a favor. Faz um favor para mim. Give me another alternative. Me dá outra alternativa. Because I look around the church today. Porque eu olho na minha volta na igreja hoje. I look around the world. Eu olho no mundo. Husband and wives Marido e mulher aren't particularly doing a perfect job of that. não estão fazendo um trabalho perfeito. But then he reminds you, Mas então Ele vos lembra, as he reminds us, como nos lembrou a nós, that it is a transformational process. que é um processo de transformação. That if you're willing to yield to him, Se vocês estiverem dispostos para se submeter a Ele,
you will come closer and closer and closer vocês estarão mais e mais e mais perto um do to outro. be that image E de ser essa imagem of Jesus and the church. de Jesus e da igreja. That every time you tear down even one brick of that wall Cada vez que vocês tirarem, nem que seja uma pedra só desse muro, that divides the two of you, que divide vocês dois, that dividing wall of hostility, esse muro da hostilidade, brick by brick, tijolo por tijolo, you're becoming more one. vocês se tornam cada vez mais You're becoming more of that mystery Vocês se transformam mais nesse mistério, that's going to be totally misunderstood by the world que não será entendido pelo because mundo, it'll be a mystery to them, porque será um mistério para and eles. you of course will start to get the revelation more and more, E vocês vão começando a trazer mais e mais essa revelação. and yet as a mystery E como um mistério, the world is going to hunger o mundo vai ficar com for what you fome have. daquilo que vocês See, they têm. have high walls of division between Porque them. eles no mundo têm muros de divisão enormes. Marilyn and I still have occasional walls of division between us. Marilyn e eu temos ainda Sometimes- muros ocasionais entre Sometimes we're nós. not paying attention, Às vezes nós não tomamos and the atenção wall gets up to our knees e o muro chega no nosso joelho, or our hips ou na nossa cintura, or our shoulder. ou no nosso ombro. But what we do, Mas o que nós fazemos? oh Lord, we repent. Deus, nós nos We've got our arrependemos. focus off of you. Deus, nós vimos até Ti. We've got our focus on the differences. Nós temos que focar em Ti, não nas We diferenças. forgot about you, Jesus. Nós nos esquecemos de Ti, Help Jesus. us Ajuda-nos. tear down that wall Ajuda-nos a so tirar that we esse can be muro. one, Para que nós possamos ser so um. that we can confound the world, Para que nós possamos confundir o so mundo. they can see you in us. Para que eles possam ver você, Jesus, em nós. I still think you're a little crazy, Lord, Eu ainda acho que você é um pouquinho maluco, for Deus, picking us por nos escolher as the example, como exemplo. but I trust you. Mas eu confio no We Senhor. trust you. Nós confiamos no Senhor. Lord, we submit to you. Deus, nós nos submetemos a I don't Si. care where we are in our lives, E não interessa onde nós estamos na and this nossa is vida. critical for every one of you. Isso é muito importante para cada um de If you're vocês. doing it His way, Se vocês estão no caminho dele, if you're applying His word, se vocês estão aplicando a if you're palavra taking dele, even one brick off the se wall, vocês tiraram um tijolo que seja do muro, you're becoming more one vocês se tornam mais in um. that mystery E esse mistério that the Spirit of God que o Espírito de Deus is doing in your lives. está a fazer na vossa vida. And as He makes you into one, E ele vos transforma em um. and that's the theme of Yes. this conference. E esse é o tema As desse you become encontro. one, Conforme vocês se tornam um, as you become powerful, conforme vocês se tornam poderosos, you will vocês irão impact your generation causar impacto na vossa geração and all of the generations e em todas as gerações that you touch also a quem vocês tocarem com essa as you verdade. share the word. Conforme vocês partilham a palavra. As even when you don't have perfect understanding, E mesmo quando vocês não têm um entendimento perfeito, you reflect the mystery vocês refletem o of the mistério two of you de dois de being vocês one serem um and reflecting who He e is refletindo quem ele é in the church. na igreja. Remember, Michael said Lembrem-se quando o Michael disse that when God changes a name, que quando Deus muda um nome, He has purpose in doing that. Ele tem propósito ao fazer isso. We were in Fiji, Nós estávamos na ilha Fiji and we were walking along the beach. e nós estávamos andando pela praia. This was after God gave us the new name. E isso foi depois de Jesus ter dado o novo nome. And we were just talking and watching the waves come in. E nós estávamos conversando e vendo as ondas virem. And suddenly the Lord spoke to us. E de repente o Senhor falou conosco. And He said, E Ele disse: "It's all about my bride." é tudo sobre a minha noiva. And we stopped and we said, "What, Lord?" E nós paramos e dissemos: o que, Senhor? He said, "It's all about my bride." Isto é tudo sobre a minha noiva. And we realized then E nós entendemos então that the new name that God has given this que o ministry novo nome que Deus nos deu para este ministério is part of the preparation of His bride é parte da preparação para a noiva dele, for the wedding feast of the Lamb. para o casamento com o Cordeiro. It's not about us and our ministry and the new name. Não é sobre nós e sobre o ministério, nem sobre o novo nome. It's for His purposes, É para o propósito dele, that His bride might be prepared, que a sua noiva possa ser preparada, that His bride would understand covenant,
que a sua noiva possa entender a aliança, that his bride would understand faithfulness, que a sua noiva possa entender a fidelidade. so that when we go to the wedding feast, E assim, quando nós somos para a festa do casamento, we come as a bride nós formos como noiva, that understands what it means to be one que entende o que significa ser um with him com Ele, for all eternity. para toda a eternidade. That's what it's all about. Isso é tudo aquilo que Deus quis dizer. That's why God changed our name. Foi por isso que Deus mudou o nome. Because this example Porque este exemplo is going to show the body of Christ vai mostrar o corpo de Cristo and the world no mundo and the powers and principalities of the heavenlies e ao poder dos principados e potestades, what it means to be one with o God. que significa ser um com Deus. And when the bride knows what that means, E quando a noiva souber o que isso significa, the father will say, it's time. o pai dirá: já é tempo. Go and get your bride. Vai e pega a tua noiva. Amen. Again, De let us novo, prophesy to you. nós vamos profetizar Why para don't you go to vocês. Jeremiah and just read those 4 verses again Lendo aqueles 4 versículos de Jeremias and receive those e recebendo esses as a personal versículos revelation. como sendo uma revelação Again, pessoal where you're at, de onde vocês estão, where you're going, para onde vocês estão because indo, of who he is por causa de quem Ele and é, how he wants to bless you de como Ele quer and your vos children and your abençoar, children's children. e dos vossos filhos e os filhos dos vossos filhos. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Well, good evening. Boa noite, We love you. nós vos amamos, Get a good rest. tenham um bom descanso, And we pray for you e nós oramos that you'll get the vision and life para que vocês recebam a in these visão next 3 days de vida nesses 3 that dias, will carry you back to your city que vos leve de volta para as vossas in cidades, this wonderful country, nesse maravilhoso país, and you'll be bringing life. e que vocês estejam levando vida, Because you will be bringing that much more Porque- of your understanding porque vocês vão estar levando mais no vosso entendimento of the mystery do mistério, of how he's making you one de como Ele vos fez um, and how your unity e de como a vossa unidade is going to make a great impact vai causar um grande impacto on the generations. nessa geração. We love you. Nós vos amamos.